Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos ao Conecta Mais e ao painel Sincronização Musical e Músicos Independentes. Eu sou Bruno Santana, compositor e produtor de trilha para TV. Para bater esse papo, eu tenho aqui comigo a Elaine Elias, da Punks SA, e o Vinícius Soares, da Palco Digital. É uma honra para mim estar aqui com vocês dois. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem, para quem está assistindo, e dessem um breve histórico da carreira de vocês, começando pela Elaine. Boa tarde, olá a todos que estão conectados aqui. Meu nome é Elaine Elias, tenho 33 anos. Atualmente, as minhas principais atividades são como supervisora musical e coordenadora de artistas e repertórios na Punks SA. Atuo na área do audiovisual há pouco mais de 10 anos. Então, já passei aí por outras áreas do audiovisual, como técnica de som, sound designer e a parte técnica, né, de música ao vivo, né, montagem de som, palco, alinhamento de PA. Eu vim desse universo até chegar onde eu estou agora. Legal, então vamos lá. Meu nome é Vinícius Soares, é um prazer estar aqui nesse evento com vocês também. Eu estou à frente da Palco Digital. A Palco Digital existe desde 2013, é uma agência de marketing e gestão de carreira para artistas independentes e mainstream também. E quando a gente fala de gestão de carreira, a gente fala de fonte de receita também, a gente acaba trazendo esse assunto para os artistas que trabalham com a gente. E a sincronização, ela é um dos canais de receita que a gente, dependendo do artista do projeto, a gente acaba explorando também. A gente tem um foco muito ligado ao independente, apesar de ter trabalhos com artistas de mainstream também, mas a gente entende que o independente, a gente vai estar também, acredito que transcorrendo durante esse encontro, né? Ele realmente é um pool de oportunidades para quem deseja extrair da sincronização, né, uma das fontes de receita que eles precisam, né? Então, basicamente isso, né? Desde 2013 a gente está nessa caminhada e o Sync, né, jamais poderia ser uma companhia não agradável, né? A melhor de todas as companhias, né? Legal. Bom, meu primeiro contato com o mercado de sincronização, ele foi pelo seu curso, se eu não me engano, né, Vinícius? Eu não lembro muito bem, já falei até contigo sobre isso, não lembro como eu cheguei até você, mas eu lembro que eu estava bastante perdido, eu não sabia para onde ir, aí eu conheci o seu curso. Dentro do seu curso eu conheci a Punks, né? Conheci a Elaine, aí a gente começou a criar uma relação. E aí eu gostaria de saber de vocês como é que vocês começaram nesse mercado. Foi uma indicação, foi um insight que vocês tiveram? Como é que vocês... E assim, acho que a gente podia sempre começar com a Elaine, e depois você toma a palavra. Legal. Beleza. Bom, como eu disse, né, eu vim aí de outras áreas do audiovisual. Então, eu comecei numa produtora de vídeo, depois eu fui para essa parte de entretenimento, né, música ao vivo, e trabalhando, né, ainda já começando ali na produtora de vídeo, então você vai conhecendo as pessoas e tal. E em algum momento, uma amiga minha me contatou para falar sobre sincronização, se eu sabia o que era, se eu tinha interesse em conhecer mais e tal. E, sinceramente, eu não conhecia. Apesar de trabalhar ali na pós-produção, eu trabalhava com sound designer, então eu não trabalhava ainda com as trilhas, né? Então me chamou muita atenção esse universo aí de sincronização, e foi onde eu busquei saber mais. Vi que tinha todo um complexo ali, um universo que eu não conhecia, e fui atraída, né? Para saber mais e para conhecer possibilidades de como é trabalhar com sincronização. Eu quis saber mais, né? E daí eu comecei a fazer essa transição, né? Da parte de entretenimento ali, com música ao vivo, para trabalhar na plataforma da Punks SA, né? Onde eu estou desde então. Na Punks SA eu já estou há 8 anos, então eu peguei bem o comecinho da Punks SA aqui no Brasil, na América do Sul.
Então eu vi uma oportunidade assim de conhecer um trabalho novo, né, uma área nova, e engatinhar junto. Falei, não, eu quero aprender, eu quero saber mais sobre esse universo. Então foi, foi aos poucos, mas foi fazendo sentido, assim, os caminhos que eu fui cruzando foram fazendo sentido, e até chegar a entender bem o que é a sincronização. Vocês dois conhecem bem a Punks S.A., né? A gente sempre trabalha com artistas independentes, então me chamou muita atenção essa possibilidade de estar trabalhando com artistas independentes, né? Nas minhas horas vagas eu toco baixo, tem dois ali atrás. Então, já tive banda, já toquei na noite, então assim, eu vivo bem esse universo da música, né? Então eu só vi mais um caminho ali de carreira, né? Mais uma possibilidade ali de estar trabalhando com a música. Foi isso. Legal. O meu começo na sincronização foi meio que por acaso, né? Em 2011, eu com uma banda que eu tinha, a gente distribuiu uma música por uma distribuidora, a CD Baby, e a gente viu em um dos relatórios de receita um nomezinho escrito MicroSync, né? Eu falei, o que é isso, né? A gente começou a investigar e a partir daí a coisa foi entrando, né? A gente tinha sincronizado, naquela época, em 2011, 2012, tinha um banco chamado Humblefish, que é um dos bancos mais antigos, né, de sincronização e tal, que ainda não era parceiro da CD Baby, mas estava começando uma parceria com eles e tal, e a gente sincronizou uma música com eles para um projeto bacana. A gente acabou até vendo depois, né? Os syncs da Humblefish eram syncs bem micro, né? De internet, eram projetos pontuais assim, mas que saíam muito naquela época, né? E a partir daí eu comecei a me interessar, comecei a investigar o que era, estudar o tema e comecei a produzir bem pontualmente trilha branca para a Humblefish, né? Naquela época a Humblefish aceitava submissão direto, né? Hoje eu não sei se aceita, acho que não, acho que agora é só parceria. E fiz alguns syncs também pela Humblefish, comecei a mergulhar no tema. E aí, depois que você entra nessa situação, nesse tema, você não sai mais, né? E daí a gente começou a levar isso para artistas que a gente trabalhava, criamos cursos, né? Eu criei o Sync Music, a gente criou o Sync Master há pouco tempo, eu e o Bruno também, que está aí falando. Elaine está lá, né? Elaine está lá também, está todo mundo lá, né? E foi legal porque, assim, a gente viu, eu já estou até meio que atropelando, mas dando uma deixa, porque vai vir, eu acho, não sei. Mas acho que, a partir de então, a gente viu a coisa começar a crescer em termos de busca pelo assunto, né? Era bem difícil você entender que existia isso para artista independente, para compositor independente, né? Então, mas começou bem por acaso. Foi em cima de uma experiência que eu tive, eu fui entender o que era, e aí, obviamente, você se capacita também, né? Obviamente, você vai estudar, você vai se capacitar para poder, obviamente, oferecer também para as pessoas, né? Aquilo que você quer também passar, né? É legal você ter comentado que é um mercado que está em crescimento, porque eu realmente não sabia da existência dele, não sabia o que era trilha branca, não sabia o que era sincronização, não sabia que você podia enviar, por exemplo, músicas para um determinado lugar e esse lugar ia ter como colocar para tocar na TV, em um programa de TV. E assim, eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam o mercado, esse mercado de sincronização de 5 anos atrás, ou até mais, para os dias de hoje, em relação a essa informação, em relação aos músicos independentes saberem da existência desse mercado. Bom, eu acho que isso se refletiu, assim, até na minha própria experiência, né? Na época, eu também não sabia que existia a sincronização e eu já, né, tinha ali minhas bandas e tal, mas essa informação não chegava na gente. Então, o que eu percebo, né, atuando aí junto com a Punks S.A., eu percebo que, de fato, com o tempo, esse assunto começou a ser espalhado, né? Acho que primeiro foi no boca a boca, né? Que aí o outro músico fica sabendo, oh, você sabia que tem a sincronização? Eu coloquei umas músicas numa biblioteca e tal.
Então, eu percebo que esse movimento ele foi crescente nos últimos anos, assim. Começou, acho que eu senti assim uma diferença mais expressiva, eu acho que, como você falou, de 5 anos para cá, porque é quando começaram a ter eventos, eventos voltados para a área musical com esses temas, né? Antes não tinha palestra, não tinha da onde você buscar uma fonte, né, que pudesse te esclarecer muitas coisas. Então, assim, eu percebi expressivamente de 5 anos para cá que houve esse aumento, a informação começou a se espalhar e os próprios músicos começaram a ir mais atrás. Hoje eu lido com artistas independentes, eu percebo que eles têm pelo menos algumas noções do que é a sincronização. Antes era muito mais difícil alguém já vir com essas noções. É exatamente o que a Elaine disse. E eu me recordo que há 5 anos atrás a gente também não tinha um cenário de capacitação de produção musical que a gente tem hoje também, né? A gente tinha, obviamente, pessoas que poderiam entrar num projeto de sync, mas você entender de produção como você hoje tem um cenário que te proporciona isso, né? Tem curso de produção pra caramba, e agora tem curso de produção para sync, né? Então isso tudo obviamente dinamiza, né? Faz com que as pessoas se voltem mais para esse mercado, porque entendendo o que é e tendo a ferramenta na mão para poder entregar o que esse mercado está pedindo, basicamente a gente chega no que a gente está vivendo hoje, né? E era realmente bem complicado há 5 anos atrás, como a Elaine falou, você não tinha era muito raro ter um evento de sincronização, a internet não existia, ninguém falando sobre isso, né? Se você soubesse, você ia saber por alguém que já sincronizava e era muito seu amigo e também não estava muito afim de compartilhar essa informação porque para ele não é interessante ter muita concorrência, né? E era bem assim. Mas a internet, obviamente, democratizou tudo isso e hoje a gente vive uma outra época, né? Com certeza. Aproveitando que a Elaine falou sobre artistas independentes, né, que ela também faz curadoria, né, de artistas independentes. No mercado de sincronização, a gente tem que ser tudo muito rápido, né, porque às vezes chega um projeto para você hoje fazer a supervisão musical e tem que ser resolvido hoje. Então, quando os produtores assinam um contrato com as agências, com as libraries, eles dão um aval para que essas agências, me corrigem se eu estiver errado, tá? Eles dão um aval para essas agências agirem sem precisar consultar esses compositores. Tipo, preciso de um hip hop aqui, o Bruno tem, então estou liberando esse hip hop para ser usado nesse projeto. Tudo muito rápido. E aí, pegando isso que eu falei, o que o mercado hoje está preferindo? Porque é muito comum a gente ver filmes, por exemplo, com, sei lá, músicas do Jorge Benjor, músicas do Tom Jobim, e eu acredito que alguns artistas seja um pouco mais difícil de fazer essa sincronização por causa de liberação. O mercado prefere o que hoje? Artistas renomados, né, para chancelar aquele projeto, ou os músicos independentes que não têm vínculo com gravadora, com nenhum tipo de selo? Olha, tudo que eu vou falar aqui tem muito base assim na minha vivência, né? Na minha experiência trabalhando aí junto da Punks S.A., mas o que eu posso dizer assim é que esse mercado audiovisual, eles ditam boa parte das regras. E essa questão do tempo que você falou é uma coisa que eles não te dão não tem muita flexibilidade com o tempo. Então, se chega um projeto, chega um cliente com uma demanda específica, ele quer geralmente ele quer para ontem, né? Sim. E ele não quer saber muito do que é preciso para ter essa música na mão dele. Então, a gente é que se adaptou a esse fluxo do mercado. Começamos a estudar caminhos possíveis de atender esse mercado mais prontamente, mas também respeitando aí os termos legais para isso, né? Porque aí envolve uma série de burocracias, né? Liberação com o autor, licenciamento desse fonograma para poder arrecadar direitos autorais, direitos conexos, e
Então, quem acabou entendendo bem, assim, como que funciona essas duas partes, pôde se adaptar e pôde estabelecer uma relação com os artistas e prontamente atender esses clientes, né? Que é exatamente o que eu vivencio. Então, partindo aí dessa curadoria, obviamente facilita muito trabalhar com um artista independente, que ele já tem uma certa noção dessa parte de direitos autorais, ele já esteja mais organizado em relação a isso, ele está afiliado numa associação musical, então a gente consegue aí trabalhar em conjunto, né? E que atenda as duas partes de uma maneira satisfatória, né? Então acho que vai muito por aí dessa adaptação ao mercado. Então normalmente é o mercado que dita as novas regras, né? Do que vai ser. Mas o legal de trabalhar assim nesse modelo de negócio da Punks S.A. e assim como tem tantas outras surgindo aí na mesma pegada, é passar ali uma relação de parceria mais flexível. Então, assim, contratos mais flexíveis acaba deixando o artista, o produtor mais à vontade e com aquela liberdade, né, de continuar independente. Então, eu acho que isso foi um fator imprescindível, assim, para a coisa andar, para esses novos modelos e atender esse mercado. Legal. A gente está tendo uma experiência com a comunidade. A gente tem uma comunidade que agora está chegando a... Se for somar o Sync Music e o Sync Master, está quase 1.300 compositores de sync, né? Focados em sync. A gente pra caramba. E a gente percebe dos resultados de sync que eles têm que, por enquanto, a maior parte dos resultados vem de fora do Brasil. São de libraries estrangeiras, enfim. Lá fora, a Punks tem um modelo que eu acho que é o ideal, assim, é um modelo que, se eu pudesse adotar para todas, mas lá fora, realmente, você tem essa questão da velocidade e do timing, mas isso está muito ligado também a uma concorrência que é aberta entre os compositores, né? Então, você não tem aquele tratamento exclusivo com, olha, você agora assinou com a gente e a gente vai aproveitar você da melhor forma possível, né? Lá fora você tem um mercado muito mais selvagem, onde, olha, não interessa quem é você, interessa o que você vai fornecer. E nesse deadline que eu vou mencionar aqui, até a quinta-feira eu preciso de uma música para um programa de TV às 9 da noite, que vai passar às 9 da noite, né? Mandem suas faixas, a gente vai escolher a melhor e se a sua não for escolhida, você nem vai saber, porque eu não vou te avisar. É bem assim, entendeu? Então, lá fora a concorrência é maior, você tem que ter muito mais repertório, né, para poder também não ficar dependendo de um fonograma que você fez numa semana. Você tem que ter, obviamente, um leque de músicas, ciente de que essas canções, de repente, de 90 músicas, uma vai entrar, né? Então, lá fora você tem uma realidade muito mais... uma concorrência muito maior. E a tendência, eu acredito que a gente vê isso também chegar no Brasil. Eu não vejo por que não, porque a gente vai ter, obviamente, uma demanda maior também em breve. Os programas tendem... Com pandemia, a gente teve uma redução, mas a tendência é você ver audiovisual crescer pra caramba em tudo que é lugar. E audiovisual vai pedir um fonograma, vai pedir uma música. E com mais gente, né, entendendo o mercado, produzindo para o mercado, o cara vai ter que ser bom e vai ter que ser realmente muito ligado, né, a colocar a música certa na hora certa. Mas aí eu acho que entra o diferencial da Punks, por exemplo, né, que de repente está ali tratando diretamente com o compositor e está olhando para o compositor também, né, para o produtor, não está só ligado em... Eu acho que é um modelo que eu acho que é saudável para todo mundo. Né? Falando dessa concorrência de fora, eu tive uma experiência que... como você falou, uma experiência selvagem, né? Porque mandaram um e-mail, né, com um briefing de um programa, narrando lá como é que deveria ser a música. E eu tinha uma música que cabia naquele projeto, eu enviei a música e 6 minutos depois eu tive a resposta, falou, essa música é perfeita para o programa. Tem mais compositores com você nessa faixa, nessa música? Eu falei, tem. Então, aí pediram, né? Eu sei que a conversa toda demorou mais ou menos uns 30 minutos, em trocas de e-mail, eu enviando as partes das músicas
para a agência, e aí quando chegou na parte de assinar o contrato, como era eu e mais dois, um deles foi comprar pão na hora. Hum. E aí, cara, quase que a gente perdeu esse trabalho por causa disso, porque como ele não vive, né, desse mercado de sincronização, na cabeça dele eu acho que não tinha essa celeridade toda, né? Ah, vou ali comprar pão e tá tudo certo, depois eu assino e envio. Mas, graças a Deus, não aconteceu, a gente não perdeu o trabalho, a música foi usada. E aí eu queria voltar um pouquinho, Elaine, saber se já aconteceu, você não precisa citar nomes, mas já aconteceu de algum projeto não ter a liberação de um fonograma por causa disso, por causa dessa celeridade que a gente precisa ter, ou então às vezes porque o compositor não curtiu o projeto, porque isso pode acontecer também, né? Olha, já aconteceu, sim, situações, mas aí são coisas muito mais exceção do que a regra, né, do dia a dia. O que já aconteceu assim, o cliente gostou de uma música do Bruno Santana, ele gostou do estilo do Bruno Santana, mas ali na biblioteca disponível não tem as alterações que ele gostaria ali na trilha. Aí ele pede isso na hora. Então, se a gente, obviamente, entra em contato com o produtor, vê a disponibilidade dele atender esse pedido, né? E aí já aconteceu a situação da pessoa não estar tão disponível, ou tá no momento ali, ela está com outro trabalho, perdeu ali uma chance de sincronização. Mas como eu te digo, isso é muito a exceção, não é a regra do dia a dia. No dia a dia, a gente lida mais mesmo com as músicas que estão ali na biblioteca, prontas para serem sincronizadas. E quando a música ela está ali nessa situação, a gente já resolveu boa parte das burocracias que precedem isso, né? Então é muito mais raro a gente pegar um tipo de situação dessas. Vinícius, tem alguma coisa para falar? Alguma experiência? A experiência que a gente tem muito em cima disso é justamente em cima das bibliotecas gringas, né? E lá é louco porque assim os gringos, eles, principalmente os europeus, né? A maioria das libraries europeias, elas mandam a demanda e com deadline cronometrado, né? Tipo assim, às 19h53, vamos fechar aqui, entendeu? É bem sim. Então é louco, né? Porque você tem que estar realmente muito ligado nisso para não pirar, né? Não ficar maluco, né? É bem isso. Aproveitando que eu falei no início que eu estava bastante perdido nesse mercado, e o Vinícius começou também por trilha branca, né? Fazendo trilha branca e tal. Eu também comecei fazendo trilha branca. E aí tem esses sites que você vê os autores elite, né? Que vendem, sei lá, 8.000 downloads por mês. Você fica meio que pirado, que você quer fazer disso a sua vida. E geralmente é por onde nós começamos, né? Porque a gente não tem tanta informação, não sabe do mercado que tem por trás disso. Eu já ouvi alguns compositores de novela, inclusive, falar que às vezes chegam para eles fazerem a supervisão musical de um determinado projeto e, por falta de verba, não tem espaço para contratar um compositor ou até simplesmente fazer uma sincronização com uma agência. E eles acabam eles acabam comprando trilha branca. Vocês acham que tem espaço para trilha branca no nosso mercado? Olha, ainda hoje eu vejo que isso ainda é uma solução para alguns casos, mas eu tenho visto cada vez menos, porque surgiram alternativas, né? Eu acho que uns anos atrás as pessoas recorriam muito mais à trilha branca, né, para poder solucionar ali, né, rapidamente uma sonorização ali, mas como foram surgindo, né, cada vez mais tem surgido aí bibliotecas parecidas assim com esse modelo da Punks, né, de reunir produtores, reunir artistas independentes e tá oferecendo um catálogo, né, mais diferenciado assim do que seja especificamente a trilha branca, tem surgido muito mais alternativas. Então, ainda existe
digamos aí, a fatia do bolo ainda existe aí um escoamento que vai para a trilha branca, mas eu sinto uma tendência, assim, até pelas exigências dos clientes, eles estão mais exigentes também. Então, a trilha branca, ela tá, aos poucos, eu sinto que ela pode se extinguir do mercado. Não sei se o Vinícius tem a mesma percepção, mas a sensação que eu tenho, assim, é que os clientes, eles estão mais exigentes em relação à padronização das trilhas. Eu concordo quanto à visão da Elaine. Nesse sentido de marca, é bem isso. Dificilmente você vai ver o mercado com marcas que precisam de personalização da comunicação, né? E o audiovisual de marcas cada vez mais precisa ser singular para você cativar o usuário. Então, se usar uma trilha branca para um comercial que, de repente, outra pessoa usou, não é muita visão. Então, nesse sentido, eu acho que tende a ser extinguido. Mas a gente tem, por outro lado, né, a trilha branca servindo à pessoa física, direto. Então, você tem bancos de trilhas brancas nascendo agora, né, novos, estão gastando milhões até de publicidade, focado no usuário único, no youtuber, no cara que quer comprar uma música e quer personalizar o canal dele e tal. Então, para esse mercado, acho que ainda existe um horizonte grande, inclusive. Só que não é qualquer produção. Não pode ser a produção orgânica que um programa de TV pede, que um outro programa, um outro canal pede. Tem que ser algo muito customizado, ligado no comportamento, que é uma música para um canal de YouTube que precisa de, sei lá, 1 minuto para poder fazer a vinheta, 1 minuto não menos, né? 50 segundos para fazer a vinheta, ou 30. Então é nesse nível, né, de personalização de composição que eu acho que a trilha branca subsiste para esse tipo de mercado, né? Mas para marcas é bem isso. Para marcas acho que não vai ter muito para onde ir, né? A personalização ela é uma necessidade. Mas, repito, né, você tem esse outro campo que eu acho que ainda pode ser explorado, se aí entra aquilo que a gente estava falando, né, Bruno? Se o compositor também quisesse submeter a isso, porque Sim. você compor para a trilha branca é muito suor que às vezes não vale tanto a pena, né? Assim, se você está começando, eu acho que é legal, porque você vai tatear ali o mercado, vai tatear ali o comportamento de como funciona o negócio também, vai ter sim, que vai ser legal, mas para você crescer, você tem que ter essa solução focada nas marcas, que é onde está realmente a grana também, né? Acho que é bem por aí. Sim, com certeza. Eu hoje ouço as trilhas brancas que eu fiz, né? E é impressionante, porque quando você está lá fazendo, nossa, é a melhor música que você está fazendo da sua vida, assim. Só que eu hoje ouço as minhas e eu não sinto nada, né? Para mim, eu tô falando das minhas, não tô falando dos outros compositores, mas para mim as trilhas brancas, elas só serviriam, como você falou, como se fosse um fundinho mesmo para, de repente, criar um branding lá do canal do YouTube e tal, ou então para suprir uma necessidade, porque tem um diálogo muito consistente e aí não pode ter muitas melodias que atrapalham o diálogo, né? Eu acho que para mim serviria mais para isso. Eu queria tocar num assunto agora que é a parte contratual, porque no início do ano a gente viu um movimento global por causa de um canal, acho que eu posso falar o nome do canal aqui, né, da emissora, Discovery Channel, porque isso todo mundo sabe o que aconteceu. E o que aconteceu foi que no início do ano eles resolveram contratar ou usar apenas músicas de compositores que abrissem mão dos seus direitos de execução pública, né? E aí teve uma manifestação global de compositores, produtores e agências dizendo não, a gente não vai fornecer mais conteúdo para vocês. E essa prática, segundo, eu não tenho essa experiência, mas segundo compositores amigos, é uma prática muito comum na Netflix, né? Que é você abrir mão desses direitos, você recebe um valor X para compor e acabou. Vocês acham que isso pode se tornar uma prática usual, pode se tornar comum? E quais as consequências que a gente pode ter, compositores e libraries? Bom, eu acredito muito no movimento contrário, o movimento para
ter cada vez mais leis que remunerem, né, os devidos direitos aos compositores. Então, claro que isso não impede de vez em quando aparecerem situações desse tipo, né? O mercado está aí, as pessoas propõem, abraça quem quiser, sabendo. Hoje a gente tem informação para saber os tipos de consequências que isso pode ter, né? Que é tá deixando de ganhar ali uma receita que é um direito seu, né? Então, acredito muito mais numa tendência às lutas para regulamentações e formalizações, captações dessas receitas, onde que ainda existe escoamento, onde que a captação hoje ainda está falhando em arrecadar. Eu acho que tem muita gente engajada nisso. E eu acredito, eu sou bem otimista nesse sentido. Eu acho que a tendência é isso ganhar mais força conforme, né, a gente vai entra ano, sai ano, a gente acaba. É só a gente pegar o histórico também, né, dos últimos anos, as brigas que houveram para as emissoras de TV começarem a pagar direitos autorais. Então, são causas que foram sendo ganhas, né, por causa desses movimentos. Então, eu acho que vai existir pequenos núcleos, né, que ainda vão se submeter, mas hoje a gente tem mais informação. Então, acho que quem se submete tem total direito de abraçar um modelo assim, mas acho que já sabendo aí das consequências, né? Que tá deixando de ganhar algo que é de direito. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu faço parte de um grupo de discussão de uma biblioteca europeia e isso eu me lembro que quando saiu essa notícia, antes de sair essa notícia, essa biblioteca ela já exigia que as faixas que fossem para essas marcas elas tivessem realmente não fossem ligadas à parte de execução. Você tem que abrir mão da tua execução. E eu entendo que vai existir esse tipo de posicionamento enquanto tiver compositor-produtor que se submete. Porque lá nessa biblioteca, a maioria não fez caso, a maioria concordou. Não, acho que é do jogo. É sempre essa, é do jogo, né? E aí eles se fortalecem, eu acredito, com isso, né? Porque se você tem produtor se submetendo e não tem problema, eu vou fazer, o importante é minha música estar lá, eu receber a grana da licença, você vai ter a marca forte também, colocando sempre essa diretriz, né? Agora, se tiver um movimento contrário, de produtores, de compositores não mais produzindo, então a gente não vai colocar, a gente não vai aceitar projetos, não vamos submeter mais para vocês. Eles vão ter que, obviamente, rever isso, entendeu? Então, eu faço parte ali da Music Gateway, que é uma biblioteca europeia, essa europeia louca que eu falei aqui mesmo, né? que é bem em cima, eles cobram o resultado e timing muito rápido. E lá rolou realmente esse papo, entendeu? Olha, vai ter, a situação é essa, e aí? Todo mundo aceita, tá ótimo, vamos continuar. Então tem que haver esse movimento do produtor, do compositor, de não aceitar, de olha, o que for direito meu, vocês não vão colocar a mão, entendeu? Ah, não, a gente não aceita. Então vamos partir para uma outra marca, um outro projeto que realmente dê para a gente o valor que a gente merece, né? Tem que ser dessa forma. Porque senão, é o que você falou na pergunta, Bruno, daqui a pouco, se um movimento de uma corporação grande dá certo, daqui a pouco as outras vão atrás. E aí a gente vê o futuro com a palavra direito autoral riscado. Você não vai ter mais direito autoral, você vai ter só licença, toma aqui teu cachê e a gente usa essa música para sempre, e sem te pagar um centavo. E não é justo, né? Com certeza, ainda bem que teve esse movimento, né, de união dos compositores que acabou derrubando. Eu não sei em que pé está essa questão, não sei se se o pessoal não fornece mais, mas ainda bem que teve. Inclusive, eu quero deixar. Ainda estão fornecendo, né? Estão fornecendo, né? Ainda tem gente, mas tomara que prospere e que esse movimento, né, possa fazer eles voltar atrás. Eu tenho o sync na Discovery ID, que foi em 2017, não recebi até hoje, nem eu, nem a agência. Então já dá para ver
como é que é a forma deles trabalharem, né? Falando um pouquinho de produção, eu trabalho com duas frentes hoje, né? Que é nacional, exclusivamente com a Punks, e internacional com outras duas agências, principalmente, assim, né? Eu tenho duas que eu forneço mais. Então, eu elenquei essas 3 agências para me dedicar mensalmente e enviar as músicas para elas. E eu percebi, foi até um e-mail que a gente trocou, Elaine, eu percebi que tem uma sutil diferença na forma de produzir música para TV no Brasil e para fora do Brasil. Existe realmente, queria saber se existe realmente, vocês percebem que existe essa diferença e até que ponto esse padrão internacional pode interferir num sync no Brasil e vice-versa. Assim, se uma música que você produz para o Brasil, ela não serve para o padrão internacional e o contrário também. Bom, em relação assim a parte técnica, né, o nível de produção, de finalização daquela trilha, eu acredito que tem assim, pode ter alguma coisa assim de cultural também, né, no padrão ali americano de como eles pensam em audiovisual, e tá sempre querendo ali extrair o melhor, né, o equipamento que eles tiverem, eles vão estar sempre tentando extrair o melhor, né. Então, acho que culturalmente a gente já tem essa pequena diferença. E até mesmo acesso aos equipamentos, né? Aqui no Brasil a gente vive uma outra realidade nesse sentido, né? Ainda que hoje é mais comum, né, o produtor criar ali o seu home studio e tal, e ter condições de produzir e tal, mas a gente já percebe um desnivelamento nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não percebo que isso afeta ao ponto de uma música deixar de ser sincronizada por causa dessa diferença, assim. Eu não vejo tanto isso no meu dia a dia como um fator, né? O que pode acontecer é a música ela tá simplesmente mal produzida, mal mixada. E eu costumo trocar bastante ideia em relação a isso com os produtores, quando eles me pedem um feedback, ou quando eu mesmo, né, percebo que a música está abaixo ali do mínimo para estar disponibilizando esse áudio, aí eu já dou uns toques, ó, seria legal você dar uma mexida na sua mixagem e tal, com o intuito mesmo, assim, de colocar ali meio que uma margem, né, para daqui para baixo fica impraticável conseguir vender. Daqui para cima você tem possibilidades. Então, estou sempre tentando conversar, né, com os produtores nesse sentido, né, de abrir a cabeça, assim, no sentido de estar sempre buscando o que eu posso melhorar, é o timbre, é o plugin que eu uso, o que tem, né, de tendência no mercado. Então, meus papos, assim, passa muito por aí, de dar alguns nortes, alguns caminhos que valorizem a produção. Então, o que eu sinto no meu dia a dia é mais nesse sentido, assim. Se chega uma produção, uma trilha nos meus ouvidos ali eu já vou dar um caminho para ela. Ou ela está apta ao mercado, ou ela não tem condição. E aí a pessoa tem que ir atrás, né? O produtor ele tem que estar engajado ali e entender essa sonoridade de mercado. O que é comerciável, né? Consigo vender minha música? Se eu não conseguir vender na Punks, será que vou conseguir vender em outro lugar, né? Tendo esse padrão, aí o mercado, como eu te disse, né? Nesse sentido, o mercado vai ditar as regras. O cliente, ele, né, ele vai recusar se não tiver no padrão assim de qualidade mínima. Sim. E principalmente, desculpa, Vinícius, te cortar, mas principalmente assistir televisão, né? Para saber o que está acontecendo. É bem isso. E você tocou num ponto que eu acho que é o que eu, de repente, elencaria como um fator de... Se ainda existe uma diferença, eu acho que é em cima do que a Elaine falou, que é cultural, mas a tendência é você ver essas diferenças serem a cada dia menores, porque os formatos de audiovisual são bem padronizados e
A gente vê o que rola lá fora vai rolar aqui no Brasil daqui a pouco, com o mesmo formato. Vai mudar uma coisa ou outra para se adaptar à cultura, mas a base daquele produto continua a mesma. E o cara que está compondo e está assistindo televisão, como você falou, está vendo, está querendo entender como é que a música funciona para aquele projeto, ele vai acabar sendo influenciado por isso e vai compor daquela forma, com o DNA dele, obviamente, né? Mas ele vai acabar entrando no que já está sendo feito no mercado, né? Então, se existe diferença, acho que está em cima disso, mas a tendência é você ver mais e mais as pessoas entendendo, assistindo, se mirando e daqui a pouco contribuindo da mesma forma, né? Com uma linguagem única ali, né? De produção, né? A parte de composição obviamente vai variar, mas essa parte técnica vai acabar sempre se nivelando, né? Com certeza. Eu falo muito com os meus alunos, com os nossos alunos, com os meus amigos, que você precisa criar assim uma rotina de assistir. Se você faz, sei lá, suspense, você precisa assistir o programa de suspense para ver como é que as músicas estão se comportando lá, o que você pode fazer para suprir a necessidade daquela cena, quais instrumentos você vai inserir, né? E aí, às vezes, você pesquisar, é muito comum você achar o compositor, seja no Spotify ou no YouTube, aí você vê o álbum que ele criou para aquela série, e também criar uma rotina de sentar na frente do computador e encarar aquilo ali realmente como um trabalho, né? Que você está ali de 8 às 5 da tarde e você tem que sentar ali para compor ou aprender uma coisa diferente. Eu sempre falo isso. E a nossa rotina, ela se resume, pelo menos a minha, e acredito que de muitas pessoas também, ela se resume a isso, a sentar todos os dias, criar os álbuns para enviar para as agências, né? E as agências, elas direcionam por meio da Elaine, do supervisor musical, essas músicas para os programas que eles acham que vai ser possível sincronizar. E aí eu queria saber de vocês o que separa um compositor, esse compositor, eu, Bruno, que envia esses álbuns para as libraries, o que separa o Bruno de um compositor que é contratado especificamente para uma série? Olha, eu acho que nesse sentido tem mais a ver com o seu network. Porque, assim, existem muitas produções ainda aqui no Brasil que são feitas por produtoras não muito grandes. E aí, nessa hora, você tem um network, alguém que indique, tem ali um produtor, ele é muito bom, vamos contatar ele para resolver a parte de trilha. Então, eu ainda vejo esse cenário acontecendo e eu vejo que é mais uma questão de network, né? Conhecer as pessoas ali no meio, né, audiovisual que possa estar te contatando, né, diretamente. É muito comum, quando eu estou apresentando a Punks, né, para um novo parceiro, né, eu sempre falo que, beleza, a gente está iniciando aqui uma parceria, as possibilidades são essas, mas eu sei que você pode ser contratado por fora e estar negociando diretamente com outro cliente, e você pode negociar, você pode fazer essa negociação do trilho. Eu dou essa dica porque eu sei que é um movimento que ainda é muito comum essa prática, né? Dependendo da produtora, elas até preferem ter ali disponível um produtor exclusivo para ela, para aquela produção, né? Fechar ali uma série, coisas, né? Mais nesse sentido, eu vejo ainda acontecendo muito. E o fator, para mim, o que diferencia é você ter um network. Quem são as pessoas que eu posso estar entrando em contato, se envolver, ir em feiras de audiovisual. Isso acaba sendo um quesito aí para você entrar e ter condições de negociar, de repente, diretamente com o cliente. Né? Eu concordo totalmente e acrescento o seguinte, que acredito que quem está assistindo deve perguntar, pô, mas como é que eu consigo, né? Como é que, além de feiras, existe uma outra forma de chamar a atenção, né, de quem está escolhendo fonograma para projeto? Aí eu acho que cai na questão do trabalho, porque assim, se você é um produtor serial, que está sempre enviando, está sempre compondo e nutrindo
a empresa que vai fazer a intermediação da sincronização com muito material bom, você vai chamar a atenção, esse cara vai te chamar para conversar. Ele vai querer ser teu parceiro e aí você já começa a construir relacionamento. Então, para quem de repente pergunta como é que eu crio um laço, é bem o que a Elaine falou, acho que networking é vital. E para chamar a atenção, se você não conhece ninguém, não tem acesso à feira de repente, mergulha no trabalho, produz pra caramba, coisa boa, e chama a atenção do supervisor que está do outro lado ouvindo, né? Certamente daqui a pouco ele vai te chamar para uma conversa e você de repente vai ficar exclusivo para um projeto, enfim, acho que é bem por aí, né? Tem bastante gente que indica pegar assim um comercial, por exemplo, e aí você faz a música para aquele comercial, um comercial de uma marca grande, e aí cria um portfólio, mas avisando que você criou aquela música só como exemplo, que ela não foi uma música que foi usada realmente no comercial. Isso também é um caminho, né, para você mostrar o seu trabalho, criando esse tipo de portfólio. A gente que trabalha no início, eu tive muito problema porque a gente tem um lance do nosso ego, né? Então a gente tem que trabalhar muito o ego porque a gente quer fazer a música, a gente acaba fazendo a música pra gente, principalmente no início. E a gente tem que lembrar que música para audiovisual, na verdade, tem que servir para uma cena, né? Como suporte da cena, para trazer uma emoção, às vezes até para servir como só um fundo, para que tenha alguma coisa acontecendo naquela cena ali, para não ficar muito vazio. O quão importante é para vocês que o produtor tenha essa mentalidade para compor para esse nosso segmento, não compor música para rádio, compor música para TV? Olha, desde que isso seja um projeto de carreira, né, que você está querendo investir, fazer disso uma carreira profissional, tem que ter essa mente aberta para estar atuando no audiovisual. Você vai se defrontar muitas vezes com situações, você produziu ali a trilha, para você ela está impecável, ela está completa, mas o diretor ali na hora de fechar a cena, ele vai falar, putz, esse trecho aqui ele poderia ser diferente, ele vai pedir essa alteração para você. Então, se você não tiver né, essa flexibilidade para, nesse momento, estar lidando com a música, que ela, como você disse, né, ela compõe um painel, né? Tem a imagem, tem a trilha. Então, ela está compondo ali um painel. Então, se você não tiver essa mente aberta para poder estar sempre alterando a sua trilha, né, conforme ali o pedido do cliente, essas alterações elas podem serem exigidas. Então, se você tiver um apego, você vai sofrer mais. Você vai sofrer mais no processo. E lá na frente isso pode te prejudicar, né? Em relação a você construir um repertório, e lá na frente também, né, isso pode ser um fator que te impeça de estar construindo o seu portfólio, estar conseguindo trabalhos legais. Mas aí cada um é cada um nessa hora, né? Tem gente que pesa muito mais o lado artístico, né? Esse lado acaba pesando mais de ter um conceito, de ter ali critérios para criatividade e tal. E tem pessoas que são mais desapegadas nesse sentido, elas são mais objetivas. Não, eu quero que isso se converta em renda para mim. E então, o que eu preciso fazer? Ah, beleza, é isso? Ah, beleza, então eu vou. Porque eu já peguei os dois tipos de situação. O produtor, que ele quer estar no audiovisual, mas ele é apegado, e aí ele prefere até ter menos possibilidades, mas as possibilidades que ele tiver ali vai estar alinhado com o lado artístico dele. E tudo bem ser assim, é apenas uma questão de alinhar expectativas em relação às possibilidades de mercado. Eu ouvindo a Elaine falar, eu conheço uma pessoa que é bem assim, né? Que me falou, inclusive, olha, eu prefiro negar um sync para uma grande marca, se esse sync não tiver, né, de acordo com o que eu acho, do que liberar. Eu já sou oposto. Eu acho que a minha está assim. Eu tenho aquela mentalidade do produtor de trilha branca, né? Que é o cara que não é pegado a nada mesmo. Tipo, eu sei que eu vou fazer e eu tenho já o não comigo, entendeu? Acho que é bem isso. Tem que ter essa mentalidade. Se você quer ter muitos syncs, acho que é por aí, né?
E, e aí eu acho que a questão artística, eu acho que ela é importante num sentido onde você, de alguma forma, você quer vincular um trabalho autoral. Vou dar um exemplo aqui, você tem uma banda, você entende que a mentalidade do Chris Martin do Coldplay, né, que compõe, produz, ele já compõe, produz, já entendendo que uma dessas músicas vai para uma série, ele sabe que vai, né? Então já tem uma linha de composição que ele empreende na composição, a produção também acompanha, ele sabe que vai entrar numa série, mas ele sabe que não é qualquer série, que não é toda hora que vai entrar, mas vai entrar. Então, se existe essa necessidade, né, esse olhar, eu acho que é válido. Agora, para ser um profissional e viver disso, né, e ter mais projetos aprovados, acho que tem que ter abertura, você tem que ter realmente esse desapego para entender que de 100, de repente, duas vão entrar, uma vai entrar, entendeu? E, de repente, pode diminuir, né, essa margem, você pode fazer mais, mas é bem isso, é olhar de longo prazo, entender que daqui a um ano você tem muito mais músicas sincronizadas do que hoje, que você está começando, entendeu? E evitar esse imediatismo também, que eu acho que é um grande problema, né? De querer já na primeira vez já começar arrebentando e não é assim, né? Acho que é bem por aí. Sem construir o seu castelinho, né? A gente sempre fala É, sobre isso, né? Não adianta. Os primeiros 3 anos são cruciais, assim, para você conseguir ter algo que te suporte lá na frente, né? Falando sobre ego, eu tenho uma experiência interessantíssima que é essa da Discovery ID, né? Do sync da Discovery ID. Eu fiz a track e ela tinha uns cellos, umas violas, se não me engano tinha uns violinos também, né? E o supervisor musical devolveu a música assim, falou assim, olha, tá muito bom, mas o que você acha de tirar o violino? Aí eu, opa, já bateu aqui, né? Aí eu, opa, vou tirar o violino. Aí eu tirei o violino, mandei para ele. Aí ele, gostei muito. Pode tirar a viola? Aí eu tirei, comecei a ficar triste, aí tirei a viola. Daí mandei para ele de novo ele. Bom, para finalizar, não tem por que o cello tá sozinho, né? Vamos tirar também? Aí eu tirei o cello. Aí a música ficou basicamente piano, pads, bateria e guitarra e deu tudo certo. Mas se eu não fosse flexível assim, não ia acontecer o sync, que era o meu objetivo, né? Então, ainda bem que eu tive essa mentalidade nessa época. Por falar em época, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Que é essa pandemia, todo mundo dentro de casa, sem trabalhar, sem poder sair para trabalhar, sem poder sair para ir na farmácia, praticamente, né? E me parece que vamos ter um novo lockdown aí, de acordo com as coisas que estão acontecendo. E com a pandemia, no início do ano, o mercado de sync foi muito afetado, porque as produções praticamente não, as produções pararam, né? E aí eu quero saber de vocês como é que está o mercado nesse momento e o que a gente pode esperar para 2021. Tá, Elaine, você está mutada. Pronto. Bom, acho que esse ano, sem dúvida, é um ano bem desafiador, né, para músicos, produtores e em geral, né? Isso já é sabido. Agora, o que eu tenho lido, assim, acompanhado em relação ao mercado, as projeções, né, para 2021 e tal, eu vejo, todo mundo vê claramente, assim, que a parte de entretenimento, música ao vivo, né, uma queda brutal, né? Não vai ter tão cedo aí eventos, festivais de música como aconteciam antes. Por outro lado, eu vejo também, assim, ainda que tenha aí alguma queda na parte de arrecadação com sincronização, é bem menor em relação à queda em outros setores. Então, assim, como eu disse, né, música ao vivo, rádio, até música ambiente, né, de academia, restaurante. Então, essas captações realmente uma queda assim muito grande, né? A UBC tem disponibilizado alguns números que é bem interessante dar uma olhada, assim, como que isso está posto, né, em números. Mas o que é possível ainda
Quem está trabalhando com produção, né? Quem tá mais focado em produções, assim, está criando suas trilhas e tal, como a gente está falando aqui, sincronização, a arrecadação de TV continua sendo a maior arrecadação em relação a outros setores, até mesmo o streaming vem logo abaixo, né? Aí depois vem outros setores, né? Então, ainda com a pandemia, no início, né, as gravações realmente elas foram interrompidas, né? Mas parece assim que já se encontraram alguns caminhos de viabilizar produções, então começaram a aparecer alternativas. Eu não vejo o audiovisual diminuindo nesse sentido, sendo tão brutalmente afetado como está sendo a parte de entretenimento, de música ao vivo, como eu dei de exemplo, não vejo isso acontecendo. Ainda que venha um segundo lockdown, eu acho que as pessoas já encontraram assim alguns caminhos possíveis de continuar produzindo. E, né, talvez seja aí um dos caminhos possíveis para não parar totalmente. Então, TV, entretenimento, né, audiovisual, vai continuar acontecendo. O que é lamentável mesmo é os outros setores, né, que é preocupante. Assim, o músico, que ele é produtor também, mas ele também tem a banda. Talvez shows não vai rolar por enquanto, realmente. Então, é preciso estar atento quais são as alternativas possíveis para os próximos, né, meses, né? Pelo que a gente está entendendo, 2021 vai ser uma continuação desse 2020 nesse sentido. Então, não tão cedo a gente vai poder contar com receitas vindas dessas outras fontes. Assim. Eu enxergo dessa forma e assim que começou a pandemia, foi engraçado que eu recebi de um aluno lá do Sync, ele sincronizou o Sync Music, que é o meu curso, ele sincronizou uma faixa para uma TV da Itália que era especial, era focada para um programa que estava, naquele momento, estava fazendo reprise, né? Inclusive estava lá, né? Music for, e aí as especificações, e dizendo que era a reprise de um programa que era especial, enfim, e acabou sincando na pandemia. Eu acredito que os formatos de programa estão se adaptando a isso e até as reprises, inclusive, até o que está sendo mostrado novamente, está indo como um produto novo, né? Para você captar o espectador, né? Não é simplesmente fazer um remake pura e simplesmente do formato e soltar, né? O cara de alguma forma embala aquilo e ele traz um BG, ele traz alguma coisa nova ali para dar a sensação de que, beleza, é um conteúdo que eu já vi, mas tem uma sensação diferente, tem uma experiência nova aqui. Então, acho que até assim você vê que produtos novos estão sendo criados, audiovisuais estão sendo criados, e aí você vai precisar de música, né? Então, no Brasil eu ainda não sei se está rolando, mas lá fora, pelo que eu estou sentindo da galera, está sendo feito, tem gente sincando, e como a Elaine falou, outros formatos vão acabar se adaptando também a isso, vão surgir outros formatos também para suprir, porque é o que você falou, vai ter lockdown, as pessoas vão ficar em casa, vai todo mundo ficar em casa assistindo TV e as TVs têm uma oportunidade enorme de conquistar essa galera e vão investir em audiovisual da forma que for possível para elas, obviamente, né? Então, acho que música para audiovisual dificilmente vai ser muito afetada. Afetada vai, mas não vai ser, eu acho que a cadeia menos afetada do ecossistema da indústria, né? Porque a gente está atendendo basicamente uma necessidade, né? A questão do ao vivo é louco, né? Se o ao vivo tivesse esse apelo de necessidade que o audiovisual acaba trazendo para o Sync, a gente não teria uma situação como essa, né? Então, é muito mais cômodo para a pessoa deixar de um show e assistir uma TV. Então, acho que por isso as oportunidades continuam, na minha visão, abertas, francamente, para quem quiser aproveitar esse mercado, né? E eu posso dizer que eu tive mais syncs na pandemia, durante a pandemia, né, ainda está tendo, do que no ano anterior, completo. E, inclusive, um desses syncs foi do rapaz que foi comprar o pão, né, quase não assinou o contrato, e o nome da música é Better Together, e foi exatamente para uma série que fazia documentava
a vida de pessoas e que seria melhor se as pessoas ficarem juntas e dentro de casa, em união mesmo, compartilhando aquele momento, do que ir para a rua e sofrer as consequências. Nesse caso, foi um sync de artista, né? Não foi um sync de... Porque é uma banda. Nós somos uma banda que compõe para audiovisual. E aí, aproveitando para falar de artista, eu queria saber de vocês quais as características que esses artistas precisam ter para trabalhar com vocês, e se ter uma música licenciável é um diferencial. Eu acredito que para a Elaine possa ser. Para o Vinícius eu já não sei, mas se ter uma música licenciável é um diferencial para que esses artistas trabalhem com vocês. De fato, né? No meu caso, um dos critérios é a possibilidade de sincronizar aquelas músicas, né? Então, isso vai ser considerado de fato. Independente disso, outros critérios que eu acho importantes né, esses compositores estarem filiados, toda essa parte aí eu acabo priorizando até, né? Porque assim, o trabalho ele fica mais fluido quando o artista, o produtor, ele já está mais vacinado nesse sentido, ele está mais preparado para atender. Então, acaba sendo um diferencial, sim, nesse sentido. Mas, assim, isso não quer dizer que eu vou deixar, assim, de aprovar uma banda se eu percebo que aquela sonoridade não é tanto uma tendência do mercado. Meus critérios não passam por aí na hora de fazer uma curadoria. Porque o que não é tendência hoje pode ser amanhã. Já vi casos de bandas que entraram, né? Sem brincadeira, ficou no catálogo ali 3, 4 anos, nada de sincronização. E a banda acho que não tinha outros projetos, outros planos para aquelas músicas, as músicas ficaram lá. E de repente começou a fazer sentido aquela sonoridade, começou a ter sincronização. Começou a ter sincronização. Então, o critério tem mais a ver, no meu caso, com a finalização daquelas trilhas, daquelas músicas, a qualidade ali de gravação, mixagem, masterização. Eu acabo pesando muito mais. No meu caso, depende bastante do tipo de contrato que eu acabo fechando com o artista, né? Se eu trabalho basicamente para atender o marketing dele, pura e simplesmente, não é um pré-requisito ele ter uma música licenciável, algo nesse sentido. Mas se eu for trabalhar e fazer um job mais profundo, que envolva gestão de carreira, toda a parte de criação de produto, receita do obviamente que aí eu vou, se ele não tiver canções que de alguma forma atendam esse mercado, eu vou buscar de alguma forma orientá-lo quanto à produção, quanto à composição. Se ele tiver também, obviamente, a vibe, né, que eu acredito que o mercado precisa ter também para poder se encaixar, e eu vou orientar, cara. Acho que essa é uma fonte de receita que você não vai conseguir ter se você não tiver essa mudança nesse sentido. O teu conceito tem que estar ligado a isso e tal. E aí, se ele quiser abraçar, né, ok, beleza, é uma fonte de renda que ele pode ter, mas do contrário, isso fica bem claro, né? Não chega a ser um pré-requisito como o da Elaine, que realmente dela, ela tá ligada a 100%, o core dela é 100% sync, né? Então, no caso, ela tem que ter esse pré-requisito. No meu caso, acaba sendo um adicional. Se o cara tiver, e beleza, se ele não tiver e quiser tirar desse mercado receita, ele vai ter que se adequar, se moldar, as orientações que a gente vai dar para ele poder acabar criando um produto padrão para ser consumido nesse mercado, né? Legal, eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês, mas infelizmente é a última pergunta, né? E antes de eu fazer essa pergunta, eu queria deixar meu agradecimento ao Conecta Mais, à Música e Mercado, ao Daniel e ao Thiago.
É muito legal de poder mediar esse painel aqui com vocês. É sempre um prazer estar com a Elaine e com o Vinícius. A gente se fala praticamente... Vinícius, a gente se fala todo dia, né? Não sei porquê, mas com a Elaine a gente também se fala praticamente toda semana e são sempre conversas muito produtivas. A gente está sempre em sintonia, nós três. E foi muito legal estar aqui com todos vocês. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa... o momento é agora. Bom, eu também agradeço o convite de estar participando aqui desse bate-papo, né, na presença do Vinícius, que também já lá atrás, uns anos atrás, conheci o trabalho dele. Também agradecendo a Conecta Mais por esse espaço. Acho que o nosso papel, independente assim dos projetos que a gente está envolvido, mas eu vejo a gente sempre ali fomentando e plantando sementes para que o cenário da música, o terreno fértil aí para os produtores acontecerem, a gente tá jogando adubo, entendeu? Eu tenho visto assim, eu admiro o trabalho do Vinícius, Bruno agora também com o curso, então eu vejo assim como semeadores necessários para os próximos, o futuro próximo, né, na música e da produção. E fica o meu convite também para quem é músico e produtor, como a gente falou bastante de sincronização, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, se alguma dessas questões que a gente debateu aqui despertou interesse, curiosidade, quer saber mais, pode me contatar pelo meu e-mail, vou deixar meu e-mail, pode? Acredito que sim, pode sim. Aí só me contatar pelo e-mail, né? elaine@punksa.com e a gente pode conversar, né? Posso dar consultorias em relação a esse mercado, produção, e estamos aqui, estamos junto. Legal, legal. Quer falar, Elaine? Te cortei, não. Não, né? Pode falar. Bom, obrigado também aí. Quero agradecer a Conecta Mais, agradecer ao Bruno aí por esse convite também, junto com a Conecta Mais. Elaine, foi um prazer estar nesse painel contigo também. A gente já se conhece há um tempinho, né? Enfim, de troca de e-mail, de parceria com o curso. Então, a Punks é uma parceira que eu prezo pra caramba também. E assim, eu acho que o que eu poderia deixar de mensagem ou de recado, basicamente quem está interessado, acho que tem que se capacitar, né? Acho que tem que conhecer. Não é pegar uma música sua qualquer e descobrir uma biblioteca e mandar para ver no que dá. Acho que se você quer realmente tirar proveito disso, você tem que entender como é que funciona. A gente aqui deu uma prévia, mas acho que é legal conhecer, estudar, se capacitar. Tem os meus cursos, o curso que eu tenho com o Bruno, Sync Master, Sync Music, vão ter painéis online como esse, né? Também. Depois da pandemia, acredito que vai começar a voltar às feiras e realmente entrar nesse mercado de cabeça para conhecer e aí encarar como qualquer profissão, como o Bruno mesmo disse, né? Acho que começa com aquela visão de ter uma receita extra ali e tal, você vai tateando para daqui a pouco você ver aquilo de alguma forma tomando um corpo maior na tua vida, quem sabe até se tornar a principal atividade, né? Mas tudo começa com conhecimento, né? Com capacitação, entender como é que essas engrenagens rodam, quem são os atores disso tudo e como é que você se encaixa, né? E eu acho que esse aqui é um começo para muita gente que acho que tem que continuar. Né? Legal. Bom, então agora realmente a gente vai finalizar com uma última pergunta, uma pergunta que eu tive essa ideia agora, uma pergunta que eu diria a pergunta mãe de Iná, porque eu queria saber de vocês se é possível no futuro, um futuro bem próximo, tô falando de 2 anos, é possível que a gente tenha compositores, produtores suficientes no Brasil para não ter necessidade de sincronizar produtores de fora do Brasil? Olha, eu acredito muito no potencial dos produtores. Acho que nascer em solo brasileiro nessa hora é uma vantagem para quem é músico e compositor. A gente tem, né, culturalmente aí um repertório, né, uma variedade assim tão rica que esse é o nosso diferencial no mundo inteiro. É. Então, eu acredito que sim,
é possível a gente atingir um cenário assim onde a gente possa oferecer para o mercado em qualidade e criatividade coisas tão belas quanto tem lá fora, se não mais, porque eu sou muito fã do que a gente tem aqui em relação à música, é muito rico. Eu acho que é totalmente possível, sim. E a gente está tendo uma préviazinha, assim, bem micro, com o curso que a gente tem, né? O Bruno veio de perto lá. Então, isso é uma coisa micro frente ao Brasil, mas a gente imagina a escala disso. Imagina quanto mais compositores, produtores tiverem conhecimento de tudo que está acontecendo, que a gente está falando aqui, né? E trabalharem em prol disso, o que a gente não vai ter de resultado, né? Então, eu acho que sim, como a Elaine falou, a gente tem o que muita gente fora não tem, a gente tem a nossa cultura é riquíssima, o brasileiro é super versátil, se adapta fácil a cenários, cria cenários. Acho que dificilmente você vai ter um povo mais criativo do que o nosso, que é um fator super importante para esse mercado também. Falta basicamente o conhecimento de como entrar, de como de como desempenhar a atividade, que a gente está vendo que aos poucos está chegando, né? Então, eu concordo que acho que em pouco tempo isso tende a acontecer, sim. Legal, gente. Então a gente chega ao fim aqui. Muito obrigado a todos vocês, a presença de vocês dois, o convite do Daniel e do Thiago. Foi um prazer e até a próxima. Brigadaço.